Quem? Quem diabo anda aí a gritar a uma hora destas? A voz, vinda do outro lado do portão de ferro, era um sussurro rouco, arrastado pelo uivo do vento. Abra a porta. Por favor, abra a porta. Raios e trovões rasgavam o céu negro do Alentejo. A chuva caía em torrentes, chicoteando a cara de Lúcia, colando os cabelos ensopados à sua testa e misturando-se com as lágrimas quentes de desespero. O seu corpo tremia violentamente, não só pelo frio que lhe gelava os ossos, mas pelo terror puro que a consumia. Há minutos atrás, as últimas palavras do homem que um dia chamou de marido ainda ecoavam nos seus ouvidos, mais aterradoras que a própria tempestade. Desaparece da minha vista, sua inútil. Volta para o buraco de onde vieste. Mas ouve bem. Se te voltar a ver, juro que te mato. Ela tinha fugido. Tinha pegado na sua velha motorizada, a única coisa que era verdadeiramente sua, e conduzido sem rumo pela noite adentro, até que as luzes de Lisboa ficaram para trás e a escuridão do campo a engoliu. E agora, ali estava ela, encharcada até à alma, diante da única porta que lhe veio à mente. Uma porta que não via há 15 anos. O portão rangeu. Uma nesga de luz amarela cortou a escuridão, revelando uma silhueta alta e curvada. Um homem velho, de cabelos brancos como a cal das paredes, e uns óculos de aros grossos que pareciam pesados demais para o seu rosto encarquilhado. Era ele. O professor Arthur. O seu professor de português do 12º ano. Ele semicerrava os olhos, tentando decifrar a figura patética à sua frente. Lúcia não conseguia falar. A vergonha era uma mordaça na sua garganta. O homem que ela mais temera na sua adolescência. O professor cuja severidade e silêncio a faziam encolher-se na cadeira. Era agora a sua última e única esperança. Uma gota de chuva, pesada e fria, escorregou do seu queixo e caiu sobre a mão enrugada do professor, que ainda segurava o portão. Ele estremeceu, como se tivesse levado um choque. Os seus olhos, por trás das lentes grossas, arregalaram-se subitamente. O reconhecimento, a incredulidade e algo mais. Algo que Lúcia não conseguiu identificar. Brilharam naquelas pupilas cansadas. Lúcia. Menina Lúcia. És tu. A sua voz falhou, um misto de espanto e preocupação. O som do seu nome, pronunciado por aquela voz que ela pensava ter esquecido, quebrou a última barreira da sua compostura. Um soluço escapou-lhe dos lábios, um som gutural, animal, o som de um coração a partir-se em 1000 pedaços. O professor Arthur não fez mais perguntas. O seu rosto, habitualmente severo, suavizou-se numa expressão de profunda compaixão. Ele abriu completamente o portão. Meu Deus! Entra! Entra depressa, rapariga! Vais apanhar uma pneumonia. Naquele instante, enquanto Lúcia empurrava a motorizada avariada para dentro do pequeno pátio, o passado e o presente colidiram com a força de um relâmpago. Ela não sabia, mas ao cruzar aquele limiar, não estava apenas a fugir da tempestade lá fora. Estava a entrar no olho de um furacão emocional que iria mudar a sua vida, e a do velho professor, para sempre. Um drama de dor, segredos e um amor improvável estava prestes a começar. O interior da casa térrea, caiada de branco por fora e gasta pelo tempo por dentro, cheirava a livros velhos, a lenha queimada na lareira e a um vago aroma a alfazema. Era um cheiro a estabilidade. A paz. Um cheiro que o apartamento moderno e ascético de Lisboa, que ela partilhara com Rui, nunca tivera. Tudo estava imaculadamente arrumado. Uma pilha de livros na mesa de cabeceira, a louça lavada e a secar nos corredores, o chão de tijoleira varrido. Era a casa de um homem que vivia sozinho há muito tempo. Senta-te. Senta-te aí. O professor Arthur apontou para uma velha cadeira de madeira junto à lareira apagada. Ele movia-se com uma lentidão cuidadosa, os ossos a protestar a cada passo. Foi buscar uma toalha de algodão grossa e áspera e um cobertor de lã pesado. Toma. Seca-te e enrola-te nisto. A sua voz era imperativa, o tom do professor que não admite desobediência, mas as suas mãos, ao entregar-lhe o cobertor, tremiam ligeiramente. Lúcia obedeceu em silêncio, o corpo a tremer incontrolavelmente. A vergonha era uma capa fria e pegajosa, pior do que as roupas molhadas. O que estava ela a fazer ali? A invadir a vida daquele homem no meio da noite, parecendo uma criminosa fugida. Ele desapareceu na pequena cozinha e voltou minutos depois com uma caneca de barro fumegante. Bebe. É chá de Lúcia Lima. Vai aquecer-te. Ela pegou na caneca com as duas mãos, sentindo o calor a infiltrar-se lentamente nos seus dedos gelados. O vapor perfumado subia-lhe ao rosto. Os seus olhos vaguearam pela sala. Numa prateleira, um prémio de mérito académico empoeirado. Na parede, uma fotografia a preto e branco de um casal jovem. Ele, com um sorriso rasgado e cabelo escuro, ela,
uma mulher de uma beleza serena que Lúcia não reconheceu. A sua falecida esposa, presumiu. O que te aconteceu, Lúcia? A pergunta do professor Arthur foi suave, mas direta. Ele sentou-se na cadeira em frente, os seus olhos fixos nela, não com curiosidade, mas com uma genuína e pesada preocupação. O mesmo olhar que, 15 anos antes, a aterrorizava, agora, de alguma forma, parecia um porto seguro. Ela respirou fundo, o ar a arranhar-lhe a garganta. As palavras saíram num fio de voz, quebradas e cheias de dor. Eu deixei o meu marido, professor. A palavra professor saiu por hábito, um vestígio de um passado distante. Ou melhor, ele expulsou-me. A minha mãe. A minha mãe já não tem espaço para mim. Os vizinhos. Eles olham para mim como se eu fosse lixo. Cada palavra era uma confissão de fracasso. O professor Arthur ouviu sem interromper. A sua expressão não se alterou, mas Lúcia viu uma sombra de dor passar pelos seus olhos. Ele não perguntou o porquê. Não pediu pormenores. Apenas suspirou, um suspiro longo e cansado, que parecia carregar o peso do mundo. Então. Ficas aqui. Comigo. A frase foi dita com uma naturalidade desarmante. Sem hesitação. A casa é pobre, Lúcia. Não tenho luxos. Mas tenho um teto para te abrigar da chuva e um prato de comida para te pôr na mesa. Não houve uma única palavra de censura. Nenhum olhar de julgamento. Apenas aceitação. E foi isso. Foi essa simples e incondicional oferta de refúgio que demoliu as últimas defesas de Lúcia. Toda a dor, toda a humilhação, todo o medo que ela tinha engolido e reprimido durante anos, explodiram de uma só vez. Ela curvou-se sobre a mesa, o rosto entre as mãos, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Soluços convulsivos que lhe sacudiam o corpo inteiro, um lamento pela sua vida destroçada, pelo seu casamento fracassado, pela crueldade do mundo. E, no meio daquela torrente de amargura, chorou pela chocante e avassaladora verdade de que, no final de contas, a única pessoa em todo o mundo que lhe estendeu a mão foi o velho professor que ela, em tempos, detestara em silêncio. Naquela noite, Lúcia adormeceu num catre de ferro rangente que o professor montou na sala. A chuva tinha abrandado para um tamborilar suave no telhado. Deitada no escuro, ouvia o som da tosse seca e do virar inquieto do professor Arthur, vindo do quarto ao lado. Uma estranha sensação de segurança, frágil como vidro, instalou-se na sua alma despedaçada. Mas o medo do amanhã, de um futuro incerto e vazio, era uma pedra pesada sobre o seu peito. 15 anos antes, ela deixara aquela aldeia cheia de sonhos. 15 anos depois, regressava sem um cêntimo no bolso, sem um lugar para onde ir, apenas com um coração cheio de cicatrizes e uma vergonha que a sufocava. E a única porta que se abriu para ela na noite da tempestade fora a do professor Arthur. A vida, de facto, tinha uma ironia cruel e imprevisível. O cheiro a café acabado de fazer e a pão alentejano a torrar na brasa da lareira arrancou Lúcia de um sono agitado, povoado por pesadelos. A luz da manhã, pálida e filtrada, entrava pelas frestas das portadas de madeira. Era o cheiro de um pequeno almoço em família. Um cheiro que ela não sentia há mais tempo do que conseguia lembrar-se. Esfregou os olhos e sentou-se. O professor Arthur já estava de pé, a mexer-se na pequena cozinha com uma agilidade surpreendente para a sua idade. Ao vê-la acordada, virou-se, e um sorriso breve, quase imperceptível, iluminou o seu rosto austero. Bom dia, menina. Dormiste bem? Anda, lava o rosto e vem comer qualquer coisa. O pequeno almoço foi simples, pão torrado regado com azeite dourado, café de cevada e um pedaço de queijo de ovelha. Mas para Lúcia, que passara os últimos dias a comer o que calhava, soube-lhe um banquete. Comeu com uma fome voraz, uma fome que era tanto física como emocional. Sentada em frente a ele, a vê-lo servir-lhe mais café, as memórias voltaram a assaltá-la. Memórias daquele tempo. A sua casa era um poço de dificuldades. O pai morrera cedo, e a mãe desfazia-se a trabalhar de sol a sol na pequena mercearia da aldeia para sustentar Lúcia e a sua irmã mais nova, Sofia. Lúcia, para ajudar, levantava-se de madrugada para ir para o olival da família, apanhar a azeitona ou podar as árvores, antes de correr para a escola. Por isso, chegar atrasada era quase uma rotina. E o professor Arthur, que lecionava literatura portuguesa e era o seu diretor de turma, era famoso pela sua intolerância a atrasos. Sempre que ela entrava na sala, sorrateira, depois do toque de entrada, a voz dele ecoava, fria e implacável: Lúcia. Para o canto da sala. Até ao final da aula. A humilhação de ficar de costas para a turma, a sentir os olhares dos colegas, era uma tortura. Ela odiava-o por isso. Odiava-o por nunca lhe perguntar porquê.
Odiava aquele seu olhar severo, que parecia atravessá-la sem haver de verdade. Mas a vida, de facto, é irônica. Aquele mesmo professor, tão severo, era a fonte de pequenos mistérios que a intrigavam. Nos dias de chuva torrencial, quando ela chegava à escola a tremer de frio com a sua blusa fina, encontrava um velho guarda-chuva preto, esquecido, encostado à sua cadeira. Ao meio-dia, quando ficava na escola a estudar por não ter tempo de ir a casa almoçar, sentindo o estômago a roer de fome, o professor passava por ela no corredor e, sem dizer uma palavra, deixava-lhe na mão um pão com chouriço ainda quente ou um pacote de bolachas Maria. Ele afastava-se de imediato, sem esperar um agradecimento. E havia uma coisa que, até hoje, ela não sabia se era real ou imaginação. Nas vezes em que era castigada no canto da sala, ao chegar a casa e abrir a mochila, encontrava lá dentro um pastel de nata ou uma maçã que não eram seus. Perguntava à Sofia, perguntava às amigas. Ninguém sabia de nada. Ela suspeitava. Mas nunca teve coragem de lhe perguntar. Tinha medo da sua aura de seriedade, do seu silêncio impenetrável. Agora, ali estava ela, a comer o pão que ele lhe preparara. Um sorriso amargo, mas genuíno primeiro em muitos meses desenhou-se nos seus lábios. O professor detestável da sua juventude era, afinal, a pessoa que mais secretamente se preocupara com ela. Talvez a sua severidade fosse apenas uma forma estranha de a educar, de forçar aquela rapariga pobre e teimosa a lutar, a querer mais para si. E agora? O que pensas fazer? A voz do professor Arthur trouxe-a de volta à realidade. Ela pousou a caneca, o som a ecoar no silêncio da cozinha. Um suspiro pesado escapou-lhe. Eu ainda não sei, professor. Talvez arranjar um trabalho aqui na aldeia. Nas limpezas, na apanha da azeitona. Qualquer coisa. Ele acenou com a cabeça, o olhar perdido no vazio. Sim. Mas primeiro, descansa. Recupera as forças. E não penses em fazer nenhuma asneira. A última frase atingiu-a como uma flecha. Era verdade. Na escuridão daquela estrada, na noite anterior, a ideia de acabar com tudo tinha-lhe passado pela cabeça. Mas agora, ao ver a preocupação genuína nos olhos do velho professor, ao sentir aquela aceitação sem julgamentos, uma pequena chama de esperança tremuziu dentro dela. Pelo menos, não estava completamente sozinha. Pelo menos, havia alguém que lhe estendia a mão. Mesmo que esse alguém, ironicamente, fosse o seu antigo e temido professor. Viver às custas do professor Arthur, por mais generoso que ele fosse, estava fora de questão. O pouco orgulho que restava a Lúcia não o permitia. Ela precisava de se reerguer, de provar a si mesma, e ao mundo, que não era inútil que Rui a fizera acreditar que era. A ideia surgiu-lhe enquanto vagueava pelas ruelas da aldeia. Uma pequena casa abandonada, na esquina da rua do professor, com as paredes a descascar e uma placa de "aluga-se", desbotada pelo sol. Antigamente, fora uma oficina de bicicletas. Agora, era só um espaço vazio. E na cabeça de Lúcia, uma semente começou a germinar, abrir uma pequena tasca. Era a única coisa em que era verdadeiramente boa, cozinhar. Tinha aprendido com a mãe, os segredos da comida alentejana, simples, honesta e cheia de sabor. Partilhou a ideia com o professor Arthur. Ele ouviu-a atentamente e, no final, acenou com a cabeça, um brilho de aprovação nos olhos. É uma boa ideia, Lúcia. Vai em frente. Eu ajudo no que puder. Ligou à sua irmã, Sofia, que agora era professora primária numa vila vizinha. Sofia quase chorou de alegria ao telefone. No dia seguinte, apareceu em casa do professor e entregou a Lúcia todas as suas poupanças. Toma, mana. É para o teu recomeço. Eu só quero voltar a ver-te feliz. Com o coração a transbordar de gratidão, Lúcia pôs mãos à obra. Alugou o espaço por uma ninharia. Sozinha, caiu as paredes, esfregou o chão até brilhar e pintou a porta de um azul vivo. Percorreu as feiras de velharias e comprou mesas e cadeiras de plástico em segunda mão, e um conjunto de panelas e pratos desemparelhados. Em 2 semanas, a tasca da Lúcia nasceu, para espanto de toda a aldeia. O espaço era modesto, mas limpo e acolhedor. E a comida? A comida era divina. Migas de espargos, a sorda de alho, carne de porco à alentejana. Sabores autênticos, a preços que todos podiam pagar. Em pouco tempo, a tasca ganhou clientes fiéis, os trabalhadores da construção civil, as vendedoras do mercado, os estudantes da escola. Sofia, sempre que podia, vinha ajudar a irmã a lavar a louça e a limpar as mesas. O seu riso e a sua energia eram um bálsamo para a alma ferida de Lúcia. Força, mana. Vais ver que tudo vai correr bem. E o professor Arthur? Ele era uma presença constante e silenciosa.
Todos os dias, à hora do almoço, ele aparecia, de bengala na mão, e sentava-se na mesa mais discreta, ao fundo da sala. Comia pouco, um prato do dia e um copo de vinho, sempre em silêncio. Observava Lúcia, atarefada, a correr de um lado para o outro, um leve sorriso a brincar-lhe nos lábios. Está a correr bem, menina? Perguntava ele, a voz baixa. Ninguém te tem incomodado. A sua presença discreta era uma âncora para Lúcia, uma fonte de força invisível no meio daquela comunidade pequena, por vezes, coscovilheira. Às vezes, os seus olhares cruzavam-se por cima das mesas, e ela sentia o coração acelerar de uma forma estranha. A vida parecia ter encontrado um novo e tranquilo rumo. Até que, numa tarde de sol, quando a tasca estava cheia de gente, a sombra do passado regressou. Um carro desportivo, caro e reluzente, parou bruscamente à porta. Dele, saiu Rui. Estava diferente. Vestia roupas de marca, usava um relógio caro. Aquele ar de provinciano que o caracterizava tinha sido substituído por uma arrogância de novo rico. Ele entrou na tasca, o olhar a varrer o espaço com desprezo. Depois, os seus olhos pousaram em Lúcia, que estava a servir uma mesa, de avental sujo e o cabelo preso de qualquer maneira. Um sorriso trocista rasgou-lhe o rosto. Ora, ora. Vejam só quem temos aqui. A grande empresária. A sua voz era alta, sarcástica, feita para que todos ouvissem. Então é isto que andas a fazer? Deixaste o marido para vires abrir uma espelunca para pedreiros. O rosto de Lúcia ficou branco como cera. As suas mãos começaram a tremer. O falatório na tasca cessou. Todos os olhos estavam postos nela, curiosos. Ela tentou engolir a raiva, cerrou os dentes. O que é que queres aqui, Rui? O que é que eu quero? Ele riu, aproximando-se dela, o seu olhar insolente a percorrê-la da cabeça aos pés. Vim visitar a minha ex-mulher, claro. Ouvi dizer que agora vives com um professor velho e caduco. Deves estar a dar-lhe um tratamento especial, não? Para ele te sustentar. Cala-te, gritou Lúcia, perdendo o controlo. Põe-te a andar. Desaparece da minha vida. Ui, que agressiva. Rui continuou a sorrir. Eu só vim em paz. Vim dizer-te que errei. Que quero que voltes para mim. Vamos recomeçar, Lúcia. Ele estendeu a mão, tentando agarrar-lhe no braço. Nunca. Ela recuou bruscamente, as lágrimas de raiva e humilhação a brotarem-lhe dos olhos. Foi nesse preciso momento que o professor Arthur, que tinha acabado de chegar, apareceu à porta. Ao ver a cena, o seu rosto transformou-se. As suas sobrancelhas brancas franziram-se, e o seu olhar, dirigido a Rui, tornou-se gelado, cortante. O mesmo olhar que ele usava, anos antes, para um aluno que cometia uma falta grave. Rui, ao vê-lo, hesitou por um segundo, mas rapidamente recuperou a sua arrogância. Ah, cá está o velhote. Vieste defender a tua protegida. Lançou um olhar de soslaio ao professor e voltou-se para Lúcia. Está bem, eu vou. Mas fica o aviso, Lúcia. Tu não te vais livrar de mim assim tão facilmente. Com o rugido do motor, ele arrancou, deixando para trás uma nuvem de poeira e um olhar cheio de malícia e ameaça. O professor Arthur entrou na tasca. A sua expressão voltou a ser calma, mas os seus olhos ainda continham uma centelha de preocupação. Olhou para Lúcia. Estás bem, menina? Lúcia assinou que sim, limpando as lágrimas apressadamente. Estou, professor. Ele é um canalha. Mas ambos sabiam que aquilo não era o fim. O fantasma do passado tinha-a encontrado. E o olhar de ódio que Rui lançara ao professor Arthur fez um arrepio percorrer a espinha de Lúcia. Ela teve um mau pressentimento. A verdadeira tempestade estava apenas a começar. Desde o dia em que Rui apareceu, Lúcia vivia num estado de alerta constante. O medo era um nó permanente no seu estômago. Ela via-o passar de carro, devagar, em frente à tasca, sem dizer nada, apenas lançando-lhe olhares que eram promessas de vingança. Outras vezes, ele sentava-se no café do outro lado da rua, a observá-la durante horas, um sorriso perverso nos lábios. A sensação de ser vigiada, perseguida, roubava-lhe o apetite e o sono. As noites tornaram-se uma tortura. Mal conseguia pregar olho, assaltada por pesadelos. Durante o dia, mergulhava no trabalho de cabeça, tentando esquecer o medo que a consumia. O seu corpo começou a ressentir-se. Emagreceu, e umas olheiras profundas instalaram-se debaixo dos seus olhos. O inevitável aconteceu numa tarde de fim de dia. O céu, antes limpo, fechou-se de repente e uma chuva de verão caiu derrompante. Os clientes da tasca já se tinham ido embora.
Lúcia estava sozinha, a arrumar a confusão de pratos e talheres. A cabeça andava-lhe à roda, a vista turva. Sentia o corpo a arder, como se tivesse febre. O cansaço acumulado, a tensão nervosa. Tudo se abateu sobre ela de uma só vez. Tentou levantar-se, para fechar a porta de ferro, mas assim que se pôs de pé, o mundo à sua volta escureceu. Cambaleou, tentou agarrar-se a uma mesa, mas as suas forças faltaram-lhe. Caiu desamparada no chão de cimento, frio e úmido, e perdeu os sentidos. Nesse preciso momento, o professor Arthur, que voltava do seu passeio diário, passou em frente à tasca. Achou estranho ver a porta aberta e as luzes acesas, sem sinal de Lúcia. Um mau pressentimento invadiu-o, entrou apressadamente. A cena que encontrou fê-lo parar, o coração a falhar uma batida. Lúcia, estendida no chão, imóvel, o rosto pálido como papel, os lábios secos e gretados. Lúcia. Lúcia, responde-me. O que é que te aconteceu? Ele ajoelhou-se ao seu lado, sacudindo-a gentilmente, mas ela não reagiu. Pousou a mão na sua testa e recuou, assustado. Estava a arder em febre. Ao ver o corpo frágil e exausto da sua antiga aluna, ali, naquele chão sujo, uma dor aguda trespassou o coração do professor Arthur. Uma ternura imensa, uma vontade avassaladora de a proteger, apoderou-se dele. Sem pensar duas vezes, o velho de quase 70 anos curvou-se e, reunindo todas as suas forças, pegou-lhe ao colo. A chuva continuava a cair, implacável. O caminho da tasca até sua casa era curto, mas pareceu-lhe uma eternidade. O peso de Lúcia nos seus braços frágeis fazia-o curvar-se, os seus passos vacilantes, mas os seus braços mantinham-na firme contra o peito, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Esta imagem era-lhe estranhamente familiar. Recordou-se da sua própria mãe, a carregá-lo assim, quando em criança ele tinha febres altas. Ao chegar a casa, deitou-a com uma delicadeza infinita no catre da sala. Aflito, foi buscar uma toalha e uma bacia com água morna e começou a limpar-lhe o rosto e as mãos. Vasculhou o armário da casa de banho e encontrou umas pastilhas de paracetamol. Com gestos desajeitados, mas cheios de uma preocupação genuína, preparou uma infusão de folhas de eucalipto e, com uma paciência de santo, limpou-lhe o corpo febril e vestiu-lhe uma velha camisa de dormir que pertencera à sua falecida mãe. Depois, sentou-se na cadeira ao lado dela, a observá-la sob a luz amarelada do candeeiro. As suas sobrancelhas contraíam-se ligeiramente, como se estivesse a ter um pesadelo. Com a sua mão enrugada e trêmula, ele afastou uma madeixa de cabelo úmido de suor da sua testa. O seu olhar já não era o do professor Severo. Era um olhar de uma infinita ternura, de uma profunda compaixão e de algo mais. Um sentimento que nem ele próprio ousava nomear. Seria pena? Ou seria amor? O seu velho coração, que ele julgava adormecido para sempre, bateu descompassado. Passou a noite em branco. De vez em quando, levantava-se para lhe medir a febre, para lhe trocar as compressas de água fria na testa. Só de madrugada, quando sentiu que a febre dela tinha baixado e a sua respiração se tornara mais regular, é que o professor Arthur se permitiu suspirar de alívio. Encostou-se à cadeira e, vencido pelo cansaço, adormeceu. Quando Lúcia acordou, a cabeça ainda lhe doía, mas sentia-se melhor. Olhou em volta, confusa, e percebeu que estava em casa do professor. As memórias da febre e do desmaio voltaram-lhe à mente. Viu-o, a dormir sentado na cadeira, o rosto cansado e vincado pela preocupação. Compreendeu tudo. Uma onda de gratidão e de calor invadiu-lhe o coração. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se culpada, embaraçada. Devia-lhe tanto. Já lhe devia demasiado. Professor, chamou ela, a voz rouca. Ele acordou num sobressalto. Estás acordada? Como te sentes? Ainda tens dores? Estou melhor. Obrigada, professor. Desculpe o incômodo. Não digas disparates. Fica deitada. Estás com fome? Vou preparar-te uma canja. Ele levantou-se, pronto a ir para a cozinha. Não, não é preciso. Lúcia, por instinto, estendeu a mão e agarrou-lhe na manga do casaco gasto. Ambos pararam, surpreendidos pelo gesto. A sua mão, ainda quente, tocava-lhe no braço. Os seus olhares encontraram-se. E nesse instante, uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, ligando aquelas duas almas solitárias e feridas. Ninguém disse nada. Mas ambos sentiram que algo, subtil mas poderoso, tinha acabado de mudar entre eles. A aldeia, pequena e fechada, já cochichava sobre o velho professor viúvo que acolhera a sua antiga aluna, recém-divorciada. Agora, com a história de ele a ter carregado ao colo, em plena tempestade, e de ter passado a noite a cuidar dela, os rumores transformaram-se num incêndio.
As línguas afiaram-se, tornaram-se mais venenosas. Velho e atrevido, sibilou Dona Amélia, a dona da mercearia, para a sua vizinha, ao ver o professor Arthur a passar. Aquela Lúcia deve ter-lhe feito algum feitiço, só pode. Feitiço ou não, uma mulher divorciada, ainda por cima bonita, tem as suas artes, respondeu a outra, com um encolher de ombros malicioso. E ele, coitado, sozinho há tantos anos. Deve sentir falta de um calor feminino. Ela também não é parva nenhuma, acrescentou Dona Amélia. Viu que o professor tem uma reforma certa e uma casa própria. É uma oportunista, uma mulher sem vergonha. Estas palavras, cruéis como facas, chegavam aos ouvidos de Lúcia sempre que ela saía à rua. No mercado, as vendedoras olhavam-na de lado, com sorrisos de escárnio. Na tasca, até os clientes mais antigos a olhavam de uma forma diferente, com uma mistura de curiosidade e desprezo. Lúcia tentava ignorar, fingir que não ouvia. Mas à noite, sozinha na sua cama, as lágrimas corriam-lhe pela cara. Sentia-se humilhada, injustiçada. Mas, acima de tudo, sentia-se culpada. Por causa dela, por ter pena dela, o professor Arthur estava a ver a sua reputação, a sua honra de uma vida inteira, a ser arrastada pela lama. Sofia, a sua irmã, ouviu os rumores e ficou furiosa. Com o seu temperamento impulsivo, não se conteve. Um dia, no mercado, ao ouvir Dona Amélia difamar Lúcia, marchou na sua direção. Peço desculpa, Dona Amélia, mas o que é que estava a dizer? Quem é que a senhora está a chamar de oportunista? Apanhada em flagrante, a mulher corou, mas não se deu por vencida. Estava a falar da tua irmã, sim. Toda a gente sabe que ela anda enrolada com o velho professor. Tenha vergonha na cara, retorquiu Sofia, a voz a tremer de raiva. O professor Arthur foi o único que ajudou a minha irmã quando ela mais precisou. É uma relação de respeito, de amizade. Como é que a senhora, com a sua mente suja, transforma uma coisa bonita em algo nojento? Tenha mais juízo, que já não tem idade para ser tão má língua. A discussão atraiu a atenção de toda a gente. Dona Amélia, envergonhada, afastou-se a resmungar. Sofia, apesar de ter ganho a discussão, sentia-se triste. Sabia que as suas palavras não iriam calar a maldicência da aldeia. Lúcia soube da discussão e o seu coração apertou-se ainda mais. Tomou uma decisão. Iria embora. Alugaria um quarto miserável noutro sítio qualquer. Seria difícil, mas era melhor do que continuar ali a causar problemas ao professor e à sua irmã. Disse ao professor Arthur. Professor, eu vou procurar outro sítio para ficar. Ele estava a ler o jornal. Levantou a cabeça e olhou-a nos olhos, a sua voz mais firme do que nunca. Para onde? Vais para onde, Lúcia? Vais dar ouvidos a gente ignorante e mal intencionada. Desde que a nossa consciência esteja tranquila, não devemos nada a ninguém. Ficas aqui. Comigo. Não tenhas medo. As suas palavras deram-lhe força, mas a inquietação não a abandonava. O Sr. Joaquim, um vizinho reformado e o único amigo próximo do professor Arthur, apareceu uma tarde para beber um copo de vinho. Encontrou o amigo pensativo, a olhar para o vazio. Então, Arthur, o que se passa? Ouvi dizer que a aldeia anda a falar de ti e da rapariga. O professor suspirou. Deixa-os falar, Joaquim. A boca do povo é um moinho que nunca para. O Sr. Joaquim sorriu, um sorriso bondoso. Sim, mas ouve o que te digo. A Lúcia é uma boa rapariga. Merece ser feliz. E tu? Tu estás sozinho há demasiado tempo. O coração não escolhe idades, meu amigo. Talvez o destino te tenha guardado este amor tardio. Mais vale amar tarde do que morrer sem nunca ter amado, não achas? As palavras do amigo atingiram o professor Arthur como um raio. Um amor tardio. Ele e a Lúcia. Ele, com quase 70 anos, ela, pouco mais de 30. A sua aluna. A ideia, louca e audaciosa, fez o seu velho coração bater com uma força esquecida. Olhou pela janela. Lúcia estava no pequeno jardim, a regar um vaso de sardinheiras. A luz do entardecer iluminava o seu rosto, triste mas resiliente. E ele sentiu uma onda de emoção a invadi-lo, uma mistura de ternura e desejo. Enquanto isso, Lúcia lutava com os seus próprios sentimentos. Estava-lhe imensamente grata. A sua proteção, a sua bondade, tinham sido a sua salvação. Mas não se atrevia a pensar na palavra amor. Tinha medo. Medo da diferença de idades, medo do julgamento dos outros, medo que o seu passado manchasse a vida íntegra dele. Seria amor o que sentia? Ou apenas o apego desesperado de quem não tem mais ninguém no mundo?
Os rumores continuavam a crescer, como ervas daninhas, cercando a pequena casa e as duas almas atormentadas que tentavam encontrar um pouco de paz no meio da tempestade. Para se distrair, e para ajudar o professor Arthur a organizar a sua vida, Lúcia decidiu arrumar a velha estante de livros do seu escritório. Estava coberta de pó, cheia de manuais escolares amarelados pelo tempo e pilhas de testes antigos. Enquanto retirava um monte de livros pesados, um pequeno caderno de capa preta, gasta e lisa, escorregou e caiu ao chão. Apanhou. Na capa, não havia título, apenas um ano, escrito com uma caneta de tinta azul, já desbotada, 2009. O coração de Lúcia deu um salto. 2009, o ano do seu 12º. O seu último ano naquela aldeia, antes de partir para Lisboa, cheia de sonhos. Uma curiosidade irresistível apoderou-se dela. Olhou para fora. O professor Arthur dormitava na rede, na varanda. Com as mãos a tremer, ela abriu o caderno. Não era um diário. Eram notas soltas, pensamentos aleatórios, escritos com a caligrafia inclinada e elegante que ela tão bem conhecia. Eram todos sobre ela. Hoje, a Lúcia chegou atrasada outra vez. Deve ter estado a ajudar a mãe. Tinha um ar tão cansado. Castiguei-a, mas o meu coração ficou apertado. Que remédio! No teste de português, ela brilhou. Respostas inteligentes, uma escrita cuidada. É uma miúda brilhante, mas tão tímida. Nunca olha ninguém nos olhos. A mochila dela está rota. Tenho de arranjar uma maneira de a ajudar, sem que ela perceba. O orgulho dos pobres é uma coisa muito sensível. Chove a cântaros. Ela está encolhida na cadeira, a tremer. Deixei o meu velho guarda-chuva ao lado da mesa dela. Espero que ela não desconfie. Vi-a ao almoço, sozinha, a comer um pão seco. O meu coração partiu-se. Deixei-lhe um pacote de bolachas na mão, sem dizer nada. Ela olhou para mim, assustada. Que ar tão doce. Hoje, ouvi-a rir com as amigas. Uma gargalhada cristalina. Foi a primeira vez que a vi rir assim. O meu dia ficou mais luminoso. A professora de história disse-me que a vida dela é muito dura. A mãe é uma heroína. O pai morreu cedo. Por que é que o destino é tão injusto para algumas pessoas? Os exames finais estão a chegar. Ela estuda dia e noite. Espero que consiga entrar na universidade. Que consiga fugir desta pobreza. Lúcia lia, e as lágrimas caíam sobre as páginas amareladas, manchando a tinta antiga. Cada palavra era uma revelação. Por trás daquela fachada de severidade, havia um homem que se preocupava profundamente com ela, que a observava em silêncio, que sofria com ela. Os castigos, os olhares repreensivos. Não eram sinais de ódio, mas sim formas desajeitadas de se aproximar, de encontrar pretextos para ajudar sem ferir o seu orgulho. O pastel de nata misterioso na sua mochila. Agora, tudo fazia sentido. Folheou até as últimas páginas. A caligrafia do professor parecia mais hesitante, mais trêmula. Ela vai-se embora. Vai para longe. Fico feliz por ela, mas sinto um vazio no peito. Devo escrever-lhe uma carta. A dar-lhe os parabéns, a dizer-lhe que vou ter saudades. Não. Sou um homem velho. Ela é uma criança. Para que embaraçá-la? É apenas a afeição de um professor. Tentei escrever. Rasguei a folha. Não tenho coragem. Sou o professor dela. Não posso ter estes pensamentos. Que ela seja feliz. Isso é tudo o que importa. O caderno terminava ali. Lúcia pousou a cabeça na mesa e desabou a chorar. O segredo, guardado durante 15 anos, estava agora à sua frente, doloroso e belo. O professor tinha tido sentimentos por ela. Um amor puro, platônico, reprimido pela idade e pela sua posição. Ele tinha lutado contra si mesmo, e tinha escolhido o silêncio, o sacrifício. Levantou a cabeça e olhou para a varanda. O professor Arthur tinha acordado. Estava sentado, a olhar para o céu, a sua silhueta solitária contra a luz do entardecer. Ela abraçou o caderno com força, sentindo o peso daquele amor silencioso e nobre. Compreendeu-o melhor. E compreendeu também, finalmente, o que sentia por ele. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais intenso. Era amor. Ela amava o seu velho professor. Mas a imagem de Rui, o seu rosto torcido de ódio, voltou a assombrá-la. As vozes venenosas da aldeia ecoaram nos seus ouvidos. Teria ela o direito de amar? E este amor? Teria um final feliz?
Ou seria apenas mais uma tragédia na sua vida já tão marcada pelo sofrimento? Fechou o caderno, guardou-o no mesmo sítio, e sentiu o seu coração num turbilhão de emoções contraditórias. O alvo do ódio de Rui já não era apenas Lúcia. Era também o professor Arthur. O ciúme doentio, o orgulho ferido, consumiam-no. Na sua mente distorcida, era o velho professor que lhe tinha roubado a mulher, que tinha destruído a sua vida. A verdade, a de que fora ele próprio o carrasco da sua felicidade, era algo que ele se recusava a aceitar. A vingança começou com telefonemas anónimos, à meia da noite. A voz de Rui, arrastada pelo álcool, sibilava ameaças. Ouve bem, sua cabra. Não penses que esse velho te vai proteger para sempre. Um dia destes, apanho-vos aos dois. Lúcia bloqueava os números, mas ele ligava de outros. O medo tornou-se o seu companheiro constante. Depois, passou à ação. Uma manhã, ao chegar à tasca, Lúcia encontrou o vidro da porta estilhaçado. As mesas e cadeiras de plástico estavam partidas, as panelas amolgadas no chão. O azeite e o sal tinham sido derramados por todo o lado. O autor do vandalismo era óbvio. A polícia veio, tomou notas, encolheu os ombros. Vamos investigar, disseram eles. Mas Lúcia sabia que era inútil. Rui, com o seu dinheiro e as suas novas influências, estava acima da lei daquela pequena aldeia. O professor Arthur, ao saber da notícia, correu para a tasca. Olhou para a destruição, suspirou pesadamente e, sem dizer uma palavra, arregaçou as mangas e começou a limpar. A sua raiva era silenciosa, mas palpável. Tirou dinheiro do seu bolso e pagou um vidro novo, comprou outras mesas e cadeiras. Não tenhas medo, Lúcia. Eu estou aqui, foi tudo o que ele disse. Mas aquelas palavras foram um bálsamo para o coração assustado dela. Mas Rui não parou. O silêncio deles, a sua resiliência, enfurecia-o ainda mais. O clímax aconteceu ao anoitecer de um sábado. A tasca estava quase vazia. Lúcia lavava a louça, quando Rui apareceu à porta, cambaleante de bêbado, os olhos injetados de sangue. Lúcia! Anda cá fora, gritou ele. Ela recuou, o coração a martelar no peito, a mão a agarrar uma faca de cozinha. O que é que tu queres? O que é que eu quero? Ele riu, um som assustador. Quero ensinar-te uma lição. Deixaste-me por este velho de merda. Vais pagar por isso. Ele avançou, o braço levantado para lhe bater. Para. A voz, grave e cheia de autoridade, veio da porta. Era o professor Arthur. Tinha ouvido os gritos e vindo a correr. Parou no limiar, o corpo magro, mas a coluna direita como um carvalho. O seu olhar fuzilava Rui. Ah, o herói chegou, escarneceu Rui. Põe-te a andar, velho. Isto é um assunto entre mim e a minha mulher. A Lúcia já não é tua mulher, disse o professor Arthur, a voz a tremer de fúria contida, avançando e colocando-se à frente dela. E eu não vou permitir que lhe toques. Velho desgraçado, rugiu Rui, cego de raiva. Queres bancar o herói? Então toma. Com um movimento rápido, ele desferiu um soco violento no rosto do professor. O som foi seco, horrível. O professor Arthur cambaleou para trás, os óculos a voarem pelo ar, e caiu desamparado contra uma mesa. Um fio de sangue escorreu do canto da sua boca. Professor, gritou Lúcia, o medo a transformar-se em fúria cega. Agarrou numa garrafa de vinho vazia e, sem pensar, tentou acertar na cabeça de Rui. Mas ele era mais rápido. Agarrou-lhe no pulso, e os dois começaram a lutar. Pratos partiram-se, cadeiras caíram. Os gritos de Lúcia e os insultos de Rui ecoaram pela rua. Os vizinhos, alertados pelo barulho, vieram a correr. Ao ver a multidão, Rui hesitou. Empurrou Lúcia com força para o chão, apontou um dedo ao professor Arthur, que tentava levantar-se, e gritou: Isto ainda não acabou. Vocês vão pagar-me. E desapareceu na escuridão. As pessoas acudiram-nos. A Sofia chegou a correr, pálida de terror. Ajudaram o professor Arthur a ir até ao centro de saúde. Lúcia ficou no chão, a tremer, a olhar para a mancha de sangue no cimento. O seu coração parecia ter sido esmagado. Era tudo culpa dela. Tinha trazido a desgraça à vida do único homem que a tinha ajudado. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, não de medo, mas de uma raiva impotente contra Rui, e de uma dor e remorso infinitos pelo seu velho professor. Aquele sangue, derramado por sua causa, tinha selado o seu destino. O soco de Rui deixou um corte fundo no lábio do professor Arthur, que precisou de levar vários pontos. O seu rosto ficou inchado e negro. Felizmente, não houve ferimentos internos graves. O médico mandou-o para casa,
com ordens para descansar e comer apenas alimentos moles. Lúcia e Sofia não o deixaram um segundo. Olhar para aquele rosto, envelhecido e bondoso, agora marcado pela violência por sua causa, era uma tortura para Lúcia. Cozinhava-lhe canjas, dava-lhe os medicamentos, limpava-lhe as feridas com uma delicadeza infinita. Cada gesto era um pedido de desculpa silencioso. O professor Arthur aceitava os seus cuidados em silêncio. Sentia-se mal por lhe estar a causar mais preocupação, mas, no fundo do seu coração, uma sensação de calor, de ser amado e cuidado, enchia o vazio da sua solidão. Uma noite, Sofia teve de ir para casa. Lúcia e o professor ficaram sozinhos, no silêncio da pequena casa, iluminada pela luz trêmula de um candeeiro a petróleo. Lúcia, chamou ele, a voz fraca. Vem aqui. Ela sentou-se na beira da cama. Sim, professor. Sente-se mal. Ele abanou a cabeça. Os seus olhos, profundos e sérios, fixaram-se nos dela. Já não era o olhar de um professor para uma aluna. Era o olhar de um homem para a mulher que amava. Depois de tudo o que tinham passado, ele já não conseguia esconder o que sentia. Não te culpes pelo que aconteceu, disse ele, devagar. Não foi culpa tua. Eu fiz o que tinha de fazer. Tinha de te proteger. Por quê? Porque és tu. Fez-se um longo silêncio. O professor Arthur respirou fundo, como se reunisse a coragem de uma vida inteira. Estendeu a sua mão trêmula e pegou na mão dela. A sua pele era quente. Lúcia. Eu sei que sou velho. Doente. Pobre. Não tenho nada para te oferecer. Nem casas, nem dinheiro. Ele parou, engoliu em seco. Os seus olhos brilhavam com uma sinceridade que a desarmou. Não te posso prometer muito. Não quero ser um fardo para ti. Mas se tu não te importares com este velho. Se me permitires. A sua voz falhou, embargada pela emoção. Eu gostaria de passar o resto dos meus dias a cuidar de ti. A proteger-te. Por mais curto e difícil que seja o caminho que nos resta. Eu estaria feliz. A declaração de amor, tão desajeitada e tão genuinamente comovente, deixou Lúcia sem palavras. O seu coração batia descontroladamente. Casar com ele. Com um homem 30 anos mais velho. O que diriam as pessoas? Mas então, a imagem dele, a protegê-la do soco de Rui, a cuidar dela durante a febre, a suportar as humilhações da aldeia por sua causa, inundou-lhe a mente. Que outro homem no mundo faria aquilo por ela? As lágrimas voltaram a cair-lhe pelo rosto. Mas desta vez, eram lágrimas de emoção, de uma felicidade frágil e recém-descoberta. Não conseguiu dizer nada. Apenas olhou para os seus olhos velhos e bondosos, e acenou lentamente com a cabeça. Um sim silencioso, mas que valia por 1000 palavras. O rosto do professor Arthur iluminou-se. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela alguma vez lhe vira, rasgou o seu rosto magoado. Naquela pequena casa, sob a luz tênue do candeeiro, duas almas solitárias e feridas encontraram-se finalmente. Um amor tardio, nascido da dor e do sacrifício. Sabiam que o futuro seria difícil, cheio de preconceitos. Mas agora, já não estavam sozinhos. Tinham-se um ao outro. Aquele aceno de cabeça silencioso mudou tudo. A formalidade de professor e menina desapareceu, dando lugar a um tímido Arthur e Lúcia. Ele começou a falar mais, a contar-lhe histórias da sua juventude, dos seus primeiros anos como professor numa aldeia remota. Tentava cozinhar para ela, com resultados desastrosos, mas cheios de carinho. Ela, por sua vez, abriu-lhe o coração, contou-lhe sobre os anos de sofrimento em Lisboa, sobre os seus sonhos desfeitos. Ele ouvia, sem julgar, a sua mão a pousar reconfortantemente no seu ombro quando a voz dela fraquejava. Numa tarde, enquanto arrumava novamente a estante de livros, Lúcia encontrou uma pequena caixa de lata, enferrujada pelo tempo, escondida no fundo de uma gaveta. Abriu-a. Lá dentro, estavam algumas recordações, um emblema antigo da mocidade portuguesa, fotografias a preto e branco de um Arthur jovem e sorridente com os seus alunos, e uma caneta de apar gasta. E, no meio de tudo, uma carta. Um envelope branco, já amarelado nas pontas. Não tinha destinatário, apenas 3 palavras escritas com aquela caligrafia inconfundível: para ti. O coração de Lúcia voltou a acelerar. Com as mãos a tremer, retirou a folha de papel dobrada. A data no canto superior direito fê-la suster a respiração. Era o dia em que ela tinha recebido a notícia de que entrara na universidade. Começou a ler. Minha querida Lúcia. Hoje, soube que conseguiste. Que entraste na universidade. Chorei de alegria. Pela minha aluna,
tão pequena e tão forte, que venceu todas as dificuldades. Por ti, que tens um futuro brilhante pela frente. Sei que não vai ser fácil. Vais para a cidade grande, sozinha, com poucos recursos. Mas eu sei que vais conseguir. És inteligente, corajosa, acima de tudo, uma boa pessoa. Deus não abandona os bons. Gostaria de te dizer tantas coisas. Mas com que direito? Sou apenas o teu velho professor. Só te posso desejar a maior sorte do mundo. Que sejas feliz. Que nunca percas a tua força. Lúcia. Há algo que guardo no meu coração há muito tempo. Talvez não devesse dizê-lo. Mas agora que vais partir, não consigo mais guardar este segredo. Eu amo-te, Lúcia. Amo a tua força, a tua teimosia, o teu olhar triste. Amo até o teu raro sorriso, que ilumina tudo à tua volta. Sei que este sentimento é errado. Mas o meu coração não obedece à razão. Não espero nada. Só quero que saibas que, onde quer que estejas, aqui, nesta pequena aldeia, haverá sempre alguém a pensar em ti, a desejar-te o melhor. Desejo-te uma vida tranquila. Mas se a vida não for tranquila, eu estarei aqui, à tua espera. O teu professor e, talvez, algo mais. Arthur. A carta, a declaração de amor que ele nunca tivera coragem de enviar, deixou Lúcia a tremer, as lágrimas a desfocarem as últimas palavras. O amor dele não era um capricho de velho. Era um sentimento profundo, antigo, silencioso. E a última frase. Se a vida não for tranquila, eu estarei aqui, à tua espera. Tinha sido uma profecia. A sua vida tinha sido uma tempestade. E ele, fiel à sua promessa silenciosa, estava ali. Tinha esperado por ela. Abraçou a carta com força contra o peito. Correu para a varanda. Arthur estava a regar as suas orquídeas. Aproximou-se dele, sentou-se ao seu lado e encostou a cabeça no seu ombro. Eu encontrei isto, disse ela, a voz embargada, mostrando-lhe a carta. O rosto de Arthur corou. Ficou embaraçado, como um adolescente apanhado em flagrante. Não disse nada. Apenas pegou na mão dela e apertou-a com força. Não eram precisas mais palavras. A carta, guardada durante 15 anos, dizia tudo. Era a prova de um amor que tinha sobrevivido ao tempo, ao preconceito, ao destino. Fechava um capítulo de dor e abria um novo, onde duas almas, finalmente, tinham encontrado o seu porto de abrigo. A notícia de que o professor Arthur e a Lúcia iam casar abalou a aldeia uma vez mais. No início, houve os habituais comentários maldosos. Velho sem juízo e nova sem vergonha, diziam alguns. Mas eles já não se importavam. Estavam imunes ao veneno. Decidiram não fazer uma grande festa. Apenas um almoço simples, no pátio da casa do professor, para a família e os amigos mais próximos. A emenda era caseira, galinha de campo assada, migas, salada de tomate do quintal. Os convidados eram poucos, a Sofia e o marido, o Sr. Joaquim, e mais 2 ou 3 casais de vizinhos que sempre os tinham apoiado. Sofia andava radiante, a tratar de tudo, mais feliz do que se fosse o seu próprio casamento. O Sr. Joaquim não parava de sorrir. Eu não vos disse. O amor não tem idade. Parabéns, meu amigo. Encontraste um tesouro. No dia da cerimónia, Arthur vestiu o seu melhor fato, já gasto, mas impecavelmente engomado. Lúcia usava um vestido simples, de cor de marfim, que Sofia lhe oferecera. Estava maquilhada de forma discreta, e um sorriso constante iluminava o seu rosto. O momento mais emocionante foi quando, em vez de alianças de ouro, que não podiam comprar, trocaram 2 anéis simples, feitos de junco entrelaçado. Arthur, com a voz embargada, olhou-a nos olhos e disse: Lúcia. Não tenho nada de valioso para te dar. Apenas o meu coração. Lúcia sorriu, as lágrimas de felicidade a escorrerem-lhe pela cara. Apertou a mão enrugada dele e respondeu: Quando eu era uma miúda, tu deste-me pão quando eu tinha fome. Hoje, eu prometo dar-te o pão do meu amor todos os dias do resto da minha vida. Os poucos convidados aplaudiram, comovidos. Não era preciso mais nada. A felicidade estava ali, naquela promessa simples, naquele amor improvável. A vida deles continuou, tranquila e serena. Lúcia continuou com a sua tasca, que se tornou cada vez mais popular. Arthur ajudava-a no que podia. Ao fim do dia, sentavam-se na varanda, a ver o pôr-do-sol sobre os campos alentejanos, de mãos dadas, em silêncio. O ex-marido, Rui, nunca mais apareceu. Envergonhado e ostracizado pela comunidade, desapareceu da aldeia. Com o tempo, até os mais céticos se renderam à evidência daquele amor.
A história do professor e da sua antiga aluna deixou de ser motivo de escárnio e passou a ser contada com admiração. Tornou-se um exemplo de que o verdadeiro amor pode superar tudo, a idade, as dificuldades, o preconceito. Basta ter a coragem de o aceitar, e a força para lutar por ele. E assim, no coração do Alentejo, duas vidas que pareciam destinadas à solidão e à tristeza, encontraram, uma na outra, a paz e a felicidade que nunca tinham ousado sonhar. Espero que tenham gostado desta história de amor e superação. O que acharam do percurso da Lúcia e do professor Arthur? Deixem os vossos comentários abaixo, eu adoraria ler as vossas opiniões. E se gostam de histórias que nos tocam o coração, não se esqueçam de subscrever o canal e de partilhar este vídeo. Assim, ajudam-me a continuar a trazer-vos mais narrativas como esta. Muito obrigado por assistirem. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus.